Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a esse novo espaço, Podcast das Discussões Sociais. Eu sou Alexandre Júnior e estarei com vocês a partir de hoje em vários encontros. Esse espaço tem como objetivo discutir as questões sociais, bem como a diversidade, discutir também as questões de espiritualidade, as questões da educação. Então, nós vamos nos encontrar aqui vários momentos para podermos discutir todas essas questões. Vamos discutir também literatura e hoje é isso que irá acontecer conosco. Nós estamos aqui com o livro O Regime, que eu, nesse momento, apresento aqui para todas e todos vocês, e estamos com o autor desta obra maravilhosa chamada O Regime, o meu querido amigo, escritor, filósofo Carlos Sancier. Hoje é o dia de nós podermos discutir acerca das inspirações, das aspirações, dos projetos de futuro desse intelectual, filósofo e escritor brasileiro, carioca, radicado aqui em Pernambuco já há 14 anos. Então, isso é motivo de alegria poder dividir esse espaço e ele ser a pessoa que vai inaugurar esse espaço virtual, esse podcast, podcast, o podcast das discussões sociais. Você seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui, é muito bom começar esse espaço com o pé direito e trazendo o autor de uma obra tão bacana e tão importante como o Regime. Eu é que agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite, agradeço também a todos que estão nos assistindo. Espero que fiquem satisfeitos, né, com tudo aquilo que a gente pode contribuir para provocar reflexões e ampliar um tanto o nosso olhar em termos de realidade, que eu acho muito importante um espaço desse, como vocês abriram, né, como você abriu, Alexandre, porque é uma oportunidade que todos nós encontramos em construir novas perspectivas. Muito bacana, eu fico muito feliz de participar. Esse momento é um momento, né, de festa, de alegria, é um momento que a gente instaura, abre um espaço que é plural, que é diverso, que é intelectual, mas é cultural e é popular, né? Então ele é um espaço para a gente poder discutir cultura, discutir as coisas que são importantes para nós. Então eu queria começar falando como leitor, né? Eu li essa obra, eu tive prazer de ir acompanhando o nascimento dela durante a jornada e eu me declarei logo fã, né? Quando ela ficou pronta, eu praticamente devorei-a em pouco tempo e a gente comentou sobre isso. E eu fiquei com algumas curiosidades que a gente vai tentar tratar aqui nesse momento, nesse nosso encontro. A gente ouve muito falar de distopia, né? A gente lê Admirável Mundo Novo, 1984, Revolução dos Bichos, Fahrenheit, são livros que tratam de distopia. Nós podemos caracterizar o regime como uma distopia? E se sim, por quê? O que é uma distopia e por que nós poderíamos enquadrar o regime dentro desse espaço? Foi muito boa pergunta. Alexandre, quando o regime nasceu, a principal ideia dele era atender a uma necessidade particular que eu tinha, que eu já nutria já há bastante tempo, e por isso que eu entrei para o ramo da filosofia, que era tratar de existencialismo, né? Falar de questões existenciais. Me nutri muito em torno da literatura de Sartre, de Beauvoir, Merleau-Ponty, Kierkegaard, né? Eu estudei bastante fenomenologia com Heidegger, então eu queria desenvolver isso, né? Eu queria desenvolver. Só que o contexto que nós vivíamos era um contexto bastante complicado, né? Muitas coisas ali foram aguçadas e, sinceramente, posso falar isso? O espaço é plural e diverso. Sinceramente, na minha opinião, envergonha a história brasileira. Então, como é que eu procurei trabalhar essas questões existenciais? Projetando todos os problemas que nós vivíamos aqui, nós não percebíamos que vivíamos essa realidade dantesca, onde nós tínhamos pessoas que, pelo fato de se manifestarem de maneira pacífica, voltaram para casa sem um globo ocular por causa de uma agressão policial
que foi noticiada, assim, não teve nenhuma reação popular contrária com relação a isso. Isso foi um termômetro assim, terrível, que me fez pensar o seguinte: olha, eu vou tratar dessas questões existenciais de maneira a poder subtrair o máximo possível delas. E como assim? Numa distopia. Não vou pegar todos esses pontos que nós vivemos hoje, vou colocar numa sociedade futura brasileira, uma sociedade futura, onde esses pontos são normalizados, né? Inclusive normatizados, se tornam realmente lei, né? Se tornam realmente lei, e nessa sociedade absurda, aí nós podemos explorar essas questões existenciais. Então, o livro, ele atende, como você bem falou, esses dois aspectos, tanto um caráter distópico, né? Quem curte esse tipo de literatura, com certeza gostará, né? E como também, filosoficamente falando, atende dois aspectos. Um relacionado à filosofia política, né? A gente bebeu muito também da escola de Frankfurt, a gente bebeu muito de questões em torno do totalitarismo, como também do existencialismo. Então, para ratificar aquilo, então o regime é uma distopia, por mais que ele seja inspirado em uma realidade dolorosa. É isso. Exato. A fonte dessa distopia, na verdade, eu vou dar uma dica aí, pessoal, né? Eu estou bem à vontade aqui, tá? É para ficar, realmente. Bom, assim, o lance dessa distopia foi justamente fazer com que questões que estávamos vivendo de fato fossem apresentadas no cenário que nós considerássemos absurdo, né? E de repente nós nos tocássemos, opa, nós vivemos isso e não percebemos, né? Então foi necessário criar um ambiente distópico onde isso tudo pudesse servir de espelho para os absurdos que nós estivéssemos vivendo, e por conta disso a pessoa de repente se tocasse, já que existia uma magia de linguagem, uma magia de símbolos, uma magia de proposições que fizeram com que o brasileiro não se tocasse em torno dos absurdos que estava aprovando e vivenciando. Isso é muito interessante que você está falando, porque se eu estiver falando algum equívoco, você me corrija, mas assim, a gente só entende que é uma distopia quando a gente tem um mergulho naquilo que é a realidade, pelo menos a existencial. Então, quando a gente se aproxima dessa possibilidade de entender a realidade social, a gente pode entender o que é uma distopia. Porque, caso contrário, a gente fica chafurdado numa dúvida cruel e pode começar a achar que a distopia que é o normal. Porque é exatamente o fenômeno social que a gente acaba vivendo, a partir de uma perspectiva da filosofia política, é essa leitura que a gente acaba fazendo. E aí eu queria entrar numa perspectiva, porque sem dar spoiler, mas assim, eu já disse isso para ele em outro momento. Eu acredito que quem lê o regime e já leu Kierkegaard, ou leu Camus, ou leu Sartre, perdão, eu lembro que quando eu li um trecho lá no café, a gente conversando, isso aqui é a náusea. Aí você vai achar a náusea, você vai achar, sabe, você vai achar o serio nada, você vai achar a filosofia presente, pulsante na escrita, né, no livro. Se você nunca leu filosofia, né, ninguém tem a obrigação de conhecer Camus, de conhecer Kierkegaard, ninguém tem essa obrigação. Mas você é antenado nas questões político-sociais, nem que seja a partir de um olhar da vivência da política, você vai se ver naquele livro também. E se você não for antenado em nada dessas duas coisas, você gostar de uma boa literatura, você vai ler um romance distópico, para quem sabe o que é distopia, mas que, enquanto literatura, ele também atende a essa demanda. Então, eu, quando li, eu disse, olha, para mim, você conseguiu atender essas três perspectivas no mesmo livro, que eu considero de extrema dificuldade, de extrema perícia. É você colocar uma mesma literatura no rol da filosofia existencialista, né? Você vê Camus, você vê Sartre, você sai vendo o pessoal. E você vê que existe uma perspectiva política naquela discussão, a partir de uma filosofia política, mas a partir também de uma leitura social política. Exato. Né?
E por fim, você vê a literatura. Como é que você conseguiu fazer esse... Não conta, senão as pessoas vão querer fazer também, mas conta para a gente poder entender como isso é possível. Olha, não é simples falar sobre isso, né? Escrever, na verdade, é uma vitamina dos nossos conteúdos. Nós misturamos todos aqueles ingredientes que nós vamos acumulando ao longo do tempo, e quando nós nos debruçamos sobre uma obra, isso com o devido contexto, né, o devido estado de espírito, nós conseguimos ali escrever, transcrever aquilo que nós sentimos. Né? Então, na verdade, é o resultado do nosso conteúdo. Eu tive, de fato, essa preocupação em ficar pontilhando ali ao longo da obra determinados autores. Você encontra Voltaire, você encontra Dostoiévski, você encontra até John Milton. É verdade, Paraíso Perdido. Então, especialmente Adorno, Horkheim, né, da Escola de Frankfurt. Você encontra até mesmo a Hannah Arendt. Então, nós procuramos fazer esse trabalho de maneira assim, bem, vamos dizer assim, rica, de maneira a atender, por exemplo, a pessoa que tenha esses conteúdos. Mas nós não fizemos com que essa perspectiva ficasse isolado a quem dominasse esses conteúdos. Né? Nós procuramos trazer isso de maneira livre, de forma que a pessoa fosse lendo sem a menor necessidade, como você falou, de fato não tem obrigação de ter esse tipo de contato literário de forma nenhuma. Mas nós procuramos dar essa riqueza para atender a gregos e troianos. E o que é bastante interessante nisso é que, ao longo da obra, você vai também desenvolvendo coisas suas, e isso é fundamental. Eu até aconselho a qualquer pessoa que esteja, por exemplo, se encorajando a escrever, não tema as suas ideias. Não tema as suas ideias. Diga a si mesmo, olha, eu refleti sobre isso, mesmo que depois você, consultando uma outra obra, você veja que isso daí faz parte da história da literatura, faz parte da história da filosofia, da religião, mas naquele momento é um construto seu. E isso tem um peso muito grande, porque mostra que nós estamos crescendo junto com aquela obra. Então, o livro realmente teve essa preocupação de atender aspectos filosóficos, né, culturais, de tratar o aspecto político que nós estávamos vivendo e torná-lo apetitoso a qualquer pessoa, como uma distopia, como uma obra literária. Eu acho, a gente fala para quem não sabe o que é a Náusea, né? A Náusea é um livro de Jean-Paul Sartre, né? E quando eu vi um trecho do livro do Saussure, eu disse, cara, isso aqui é a cara lembra disso? Foi. É a cara da Náusea, do Sartre, ele riu e tal, a gente conversou sobre aquilo. Mas em contrapartida a gente também conversou que não era obrigação das pessoas saber, né, quem é Sartre. Mas aí me vem uma outra questão que eu não quero dar spoiler, mas para mim os dois pontos altos do teu livro são dois momentos específicos. Aliás, são três, mas eu vou falar de dois porque eu iria dar muito spoiler, eu não vou fazer isso, senão o pessoal não vai querer ler o livro. Que é um diálogo num determinado café entre três personagens que eu também não vou dizer o nome, né? Se você quiser, se fica à vontade. E um artigo que é lido num momento bem tenso da obra. Esses textos, eles me impactaram. São textos muito bem escritos, são textos atualíssimos, são textos que a gente pode assim fazer. Eu comecei falando aqui de alguns livros sobre distopia. Quem já leu 1984, ou quem já leu Revolução dos Bichos, e vai perceber que são textos profundos, né? São textos que nos levam a refletir sobre a realidade social e também nos levam a refletir sobre a pós-verdade, né? Que é quando uma mentira é dita várias vezes e você acaba acreditando naquilo. Exato, como se aquilo fosse uma verdade factual. E o livro trata disso também. Tá? O regime ele também trata disso. Então, qual a inspiração do livro? Você que é um leitor voraz, e quais as inspirações para a escrita desses diálogos, o do café e do artigo que é lido na Agência de Controle do Regime? Eu só vou falar até aí para não dar spoiler, porque para mim eles são os dois. Teria um terceiro ponto que eu não vou falar, porque eu acho que seria abrir muito, dar muito spoiler, mas esses dois pontos especificamente eu acho que eles são dignos da gente poder
discutir, de falar sobre ele, porque eles são bem importantes. Fala para a gente, Cecília. Essa conversa no Café Sanches, em que você tem William, Stuart e Elizabeth, inclusive essa questão dos nomes, né? O pessoal falou, pô, você usou estrangeirismo nos nomes, né? Mas não foi. Bom, mas isso também tem uma razão de ser, que é explicada no livro. Né? Por que eles possuem esses nomes? Aí vem também explicado no livro e a gente entende o papel que nós temos aqui do estrangeirismo, a desvalorização que nós temos pelo nacional. Isso tudo é explicado também, inclusive nos nomes. Bom, essa conversa no Sanches, no café, de fato também um momento tenso. Né? O livro não é suave, assim, ele não é suave. A gente já alerta o pessoal que ele não é um livro suave, é um livro tenso, é um livro que deixa a pessoa naquela expectativa. E de repente, três pessoas, dos quais, né, a Elizabeth era mais top, né? Ela, depois a gente descobre que ela é uma das pessoas em que eles iriam tirar dúvidas e assim por diante. Eles começam a conversar sobre... eles tentam conversar com ela sobre um estudo que eles faziam. E de repente, ela começa a tratar da realidade que eles estavam vivendo, que eles não estavam percebendo, de que onde eles tinham alcançado. Pois bem, eu não vou dar um spoiler, você perguntou como é que isso daí surgiu. A natureza desse diálogo foi inspirada na natureza das nossas conversas. Conversas como entre eu e você, como entre eu e um outro trabalho que eu participei, com pessoas inteligentíssimas. Por onde eu tenho andado, eu tenho encontrado pessoas admiráveis, nos quais nós fazemos encontros em cafés, em bate-papos, em festas, e a gente vai guiando as nossas conversas de maneira a não fazer vergonha a qualquer outro intelectual, coisas que fazem parte da rotina. Então eu procurei reproduzir isso no livro, que é uma realidade onde nós encontramos. Não pensemos, a ideia também com relação a isso é fazer com que o leitor não fique com aquela ideia equivocada de achar que as pessoas inteligentes estão na nata ali das universidades, no mundo acadêmico, quando isso daí é um patrimônio da humanidade. Cada um vai construindo a sua sabedoria de acordo com as suas experiências, de acordo... Não precisa nem... mas fulano não tem um hábito de leitura, mas ele observa, ele lê o mundo. Ele observa o mundo, lê o mundo, ele julga o mundo, ele se relaciona com as pessoas, e dali ele vai e retira conclusões magníficas. Então surgiu dessa forma. A conversa, para eu não me alongar muito, né, a conversa é tensa, porque, inclusive, eles estavam sendo espionados, né? A conversa é tensa porque a Elizabeth tinha sido vítima de uma repressão, quase foi presa, eles investigados, desenvolvendo um trabalho intelectual, um trabalho de pesquisa que investigava visceralmente as manobras daquele Estado, daquele poder, do poder que organizava o Estado, e de repente ela enlaça os rapazes, aqueles dois homens, dizendo que eles haviam encontrado um local onde eles pudessem viver em segurança, que era no espaço intelectual que eles estavam desenvolvendo. Isso daí é construído ao longo do diálogo. Para falar lá da conversa na agência central, onde William está conversando com o diretor da agência central, ele descobre que muitos dos trabalhos que ele desenvolvia já eram investigados, sem que ele tivesse ideia. Se quiser interromper, participar, fale, por favor. Né? Ele não tinha ideia disso. E durante esse diálogo, eu procurei trazer vários pontos, né, que passam despercebidos de nós. Por exemplo, nossas manifestações. Eu me recordo que eu estava na rua, me manifestando publicamente ali, na época do golpe lá da Dilma, né, da presidenta Dilma, e no dia seguinte, o governo que tinha assumido, ele jogou a cavalaria em cima, ou seja, aprovando tudo aquilo que manifestações em todo o Brasil tinham se colocado contra. E aquilo dali me provocou uma reflexão muito grande com relação ao papel que nós estávamos desenvolvendo e a sensação de saciedade que nós saíamos daquelas manifestações. Nós não mudávamos nada. E todos nós estávamos sob controle
né, porque nós havíamos descarregado aquela nossa revolta, sentíamos nos justificados diante daquilo, não mudávamos nada. Né? E quando a coisa prosseguia, nós estávamos esgotados na nossa saciedade. Né? Então, isso me provocou um espanto muito grande. Isso foi tratado na agência central, nessa conversa, entre outras coisas, que eu não posso falar mais. Né? Eu acho perfeito esse comentário, porque a gente só identifica, eu falei sobre isso, mas eu acho que é importante a gente poder falar, principalmente a partir desse diálogo de Elizabeth, no café, já que você disse o nome, porque ele traz uma profundidade reflexiva, inclusive com esse viés existencialista, essa pegada existencialista do ponto de vista filosófico que o livro traz. Então, o livro questiona o tempo inteiro não a vida, mas as formas de vida. Porque o capitalismo, e se eu estiver errado, me corrija, professor, mas o capitalismo ele cria formas de vida que tem como base a sobrevivência e não a vivência. Então, ele valida aquilo e torna normal violências, ele torna perda de garantias sociais, ele trata normal a violência contra a mulher, ele trata como normal, como o mimimi, o racismo, né? Ele luta para que o marco temporal seja aprovado, porque ele não concorda que os povos originários tenham acesso a terras e tal. Então, mesmo que você não fale diretamente sobre isso, quando a gente fala no sentido filosófico da existencialidade, eu acho que o livro contempla muito essa reflexão sobre, afinal de contas, pergunta filosófica, afinal de contas, o que é existir? Exato. Não é porque existir não é simplesmente habitar um corpo, mas é como essa existência vivencia o seu estado de coisas. Foi muito bom você falar isso, porque, inclusive, assim, o existencialismo, né, ou as filosofias, né, que tratam da existência, ou as formas de pensamento que tratam da existência, ele permeia toda a obra. Né? Em toda obra é permeada por essas provocações existenciais. Algumas que dizem respeito à nossa rotina. Né? O próprio livro começa com uma reflexão sobre isso. Né? E outras em que angústia, medo, solidão, desamparo, que são categorias trabalhadas pelo pensamento existencial, são explorados ao máximo. O livro faz isso, né? Explorar ao máximo, e depois ele desce uma ladeira e volta às reflexões cotidianas. E o interessante é que, para explorar essas questões existenciais, eu não precisei inventar nada. É sério. Por exemplo, nós temos um caso de um rapaz que, pelo fato dele ser homoafetivo, né, ele ser gay, o pai dele tem a preocupação, né, da exposição dele. Por quê? Em virtude das medidas do governo. Então, eu elenco ali medidas do governo contra a comunidade LGBT. Né? E o que acontece? Né? A pessoa, ao ler aquilo, fala, pô, mas isso não é exagero. Isso não é exagero, isso é histórico. Tudo que está ali, em termos de repressão a essa comunidade, foi história. Né? Inclusive a castração química. Né? Isso é um fato, é um crime, né? Há pouco tempo. Né? Lobotomia. Lobotomia, por exemplo, no próprio Estatuto dos Militares, quando você vê lá a questão de pederastia. Então, nós passamos, né? Tivemos experiências no quartel, a gente sabe exatamente disso. Ou seja, para trabalharmos isso, em termos existenciais, nós não precisamos inventar. Né? Nós só colhermos dentro da experiência humana e projetarmos isso. Em cima disso, eu queria te fazer outra pergunta, que uma reflexão que tem uma coisa que talvez quando eu li a primeira vez, eu li teu livro mais de uma vez, eu não tinha percebido, mas eu achei mais Camus na segunda leitura do que eu tinha achado na primeira leitura. Né? E aí eu fiquei pensando na questão do absurdismo. O quanto, e aí é bom a gente falar que o absurdismo é um conceito que Camus cria, né, para falar desse estado, né? Porque você falou da agonia, né, e o estado de absurdo é você começar a achar natural as coisas que são
absurdas, e você também perdeu o senso com relação àquilo que é absurdo e o que não é absurdo. Perdeu o sentido existencial. Isso numa perspectiva existencial. Então, quanto que Camus influencia você nessa. A gente vai dar um exemplo aqui, quando a gente fala do livro dele, O Estrangeiro, né, que é muito absurdo você perceber que o cara não está nem aí para nada. Né? Tanto faz, tanto né? faz. Tanto Para faz. ele, tanto faz. Então, assim como a agonia, o tanto faz, que talvez seja visto por alguns, do ponto de vista existencialista, como uma coisa absurda, passa a entrar no rol das coisas normais. Né? Fala para mim o quanto de Camus Assim, influencia nessa obra. Na verdade, Camus influenciou a mim, né? Influenciou a nós, né? Porque especialmente, não só o Estrangeiro, como o seu complemento ali, que seria o mito de Sísifo, ele me provocou muito. Né? Inclusive, eu até busquei também a filosofia, né? Eu acho que até guiado por conta dessa impressão, né? Por conta dessa impressão. Eu não tinha, na época, mergulhado na literatura sartreana e assim por diante. Bom, aí Camus, ele, de certa forma, por ele fazer parte, né? Ele não tem como ele escapulir dali, porque ele acaba, vamos dizer assim, saindo naturalmente da fonte. Sou eu, por exemplo, como você citou o caso do Café Sanches, onde há esse bate-papo lá dessas três pessoas, né, da Elizabeth, William e Stuart, ali é um momento absurdo, né, em que a existência, no caso, né, ela se encontra diante da finitude. Né? Esse é o grande problema que Camus levanta, né, essa questão da consciência e do ser que sente-se vivo, quer viver, e animado por vida, né, como é que é o nome? Irrecusavelmente animado por vida, ele se vê naquela questão da finitude. Mas esse momento explorado ali no Café é mais ou menos isso em vários sentidos. Não só com relação à existência, mas com relação a tudo aquilo que nós podemos colher dela, como, por exemplo, o cenário político, a questão da família, o futuro, a felicidade. Todas essas coisas foram trabalhadas ali, e aí é que entra a Elizabeth como uma figura existencial, aí que já entra o existencialismo, aí que essa aparente essa falta de sentido, acusado pelo absurdismo, aí retorna no existencialismo com o sentido que você dá. Confesso, né? Que você dá. Aí, desculpa eu atrapalhar, mas confesso que é aí que eu acho que pega. Porque a gente mergulha numa parada existencialista, Elizabeth deixa isso muito claro na fala, na ação, nas coisas que acontecem em torno da realidade dela, inclusive da realidade social que ela tem, das coisas que ela precisa abrir mão. A discussão existencialista está ali presente. Mas o absurdismo também está presente. Então, isso eu acho que o legal de você falar para o nosso público como você consegue juntar essas duas teorias, né? Porque é difícil explicar. Mas eu acho que precisa de uma certa explicação. Porque você pega eu vou falar de Sartre porque eu acho que ele representa bem o existencialismo. Não precisa a gente estar inventando moda. E também o absurdismo, a partir de Camus, a gente não precisa também... acho que fica muito bem representado nessas duas personagens, nessas duas figuras. E você consegue produzir um diálogo entre as duas perspectivas teóricas, né, conceituais, filosóficas, e isso está lá embutido na relação de Elizabeth, na forma como ela se estabelece com a própria família, e isso vai deixando você, sabe, porque o absurdismo é uma coisa que tira o ar. Tira. Não é? E como é que isso funcionou? Como é que isso foi pensado? Eu senti tudo isso, né? Vou ser bem franco, eu estou sendo, acho que excessivamente franco aqui, porque para mim quase que um momento de festa, ver isso, que inclusive era uma coisa que, junto em todas essas conversas, que não só nós tivemos, como com outros colegas, a gente sempre destacava como fundamental, que era sempre você criar nichos
onde nós pudéssemos expressar pensamento livre, né? Que nós pudéssemos construir ideias realmente significantes. Quando eu acabei a obra, eu estava tão impregnado de tudo isso que nós conversamos, que eu não reli. Eu não reli. Foi um verdadeiro parto, sabe? Foi um verdadeiro parto. Eu não reli. Eu até achei interessante quando, acho que é John Depp, né? Que ele falava, não assisto os filmes que eu faço. Eu não li o livro que eu escrevi, porque ele na época, inclusive, foi durante a pandemia, então, para mim, aquilo dali, assim, eu vou ser bem sincero, né? Foi trágico demais. Então, ele foi escrito dentro de toda essa perspectiva e ele traduzia, de fato, essa angústia existencial. Então, juntar tudo isso foi quase que um trabalho, vamos dizer assim, muito pessoal. Não foi um trabalho técnico. Não foi um trabalho técnico. Por isso que eu falei, vai ser difícil de explicar, porque não foi um trabalho técnico. O que dá a impressão que é um trabalho técnico é o conteúdo. O conteúdo que eu empreguei é um conteúdo que você, como você mesmo acentuou, é um conteúdo que nós encontramos na filosofia, nós encontramos em Voltaire, encontramos em Sartre, em Kierkegaard, nós encontramos em Dostoiévski, nós encontramos em Musil, e por aí vai. Mas assim, a pincelada dele não foi técnica, foi uma expressão, foi espontâneo. E isso é muito bacana, porque, e se você não concordar, fica à vontade, esse espaço é democrático, antes de tudo, porque nem sempre a escrita ela é só literária. Exato. No sentido das letras fazerem sentido, todas encaixadinhas, as oxítonas, as paparoxítonas. Eu falo no sentido de que isso, de como isso emerge, né? Como isso é colocado para fora. E eu digo que, enquanto escritor, e o podcast de hoje não é sobre mim, mas assim, enquanto escritor, a indignação é um dos meus combustíveis, né? Eu me sinto socialmente indignado, então eu estou o tempo inteiro indignado com a injustiça e a desigualdade social, e isso me move enquanto escritor. Você me diria o que te move enquanto escritor? O que é que te faz produzir uma obra como Regime? O que é que me deu em vocês assim, não, eu preciso produzir uma catarse, eu preciso colocar isso para fora, e aí eu meio que vomitei o Regime. Vamos lá, a questão existencial sempre foi uma coisa muito presente. Isso, inclusive, me levou logo nas primeiras fases assim, adulta a buscar conteúdos em religião e assim por diante. Então, quando eu pensei em escrever uma obra, né, quando eu pensei realmente em reproduzir aquilo que eu sentia, era voltado para as questões existenciais. A questão toda é o momento político. Infelizmente, a gente não tem como fugir disso, porque é uma realidade muito marcante que ainda a gente ainda vive isso, né? A gente ainda vive isso ainda não acabou. A gente está vendo essa eclodir em vários outros países e aqui nós vivemos. O que eu vi e que definiu a escrita da obra, né? Ou seja, associar aquilo que eu sempre quis escrever com aquilo que eu precisei escrever para me aliviar dentro daquela minha impotência diante dessa situação horrível que nós vivemos. Que inclusive é tratado posteriormente, que era sobre a condutibilidade do mal. Essa teoria também é tratada ali, eu desenvolvo isso também na obra, que é o quê? Quando você tem um grupo de pessoas que está numa determinada posição, em que tem um aval de promover a injustiça, de promover o crime, de promover o medo, de promover a desinformação, de promover a desqualificação das pessoas ou da história, né, de tudo aquilo, os fundamentos de uma cultura, desqualificar isso. Quando você vê um grupo pequeno de pessoas promovendo isso, sem resistência, mas sem resistência em vários sentidos,
não é simplesmente você ter resistência, por exemplo, nos políticos que nós votamos, mas você ter resistência na nossa crítica, onde nós não falamos a respeito, né? Não falamos a respeito, é porque o mal possui condutibilidade. Então, a minha preocupação foi estudar isso, daí até o mote do próximo livro que eu estou escrevendo, né? A gente vai falar sobre Era isso. justamente assim, era conhecer e enxergar as estruturas de linguagens que foram empregadas para fazer que qualquer resistência a uma ideia nociva, negativa, não tivesse resistência, ou essa resistência viesse atrasada, quando ela não servia para mais nada. Está entendendo? Quando ela servia para mais nada. Então, essa questão da condutibilidade do mal que eu percebi, aí foi o que me moveu. Eu falei assim, não, eu preciso fazer. Até mesmo porque, sem querer me alongar muito, Alexandre. Fica à vontade. Assim, né, atrapalhar aqui o nosso momento, é por conta também do patrulhamento que nós tivemos com relação a toda a ideia contrária. Né? Porque qualquer emissão de bom senso que nós fizéssemos, qualquer senão, né, qualquer vírgula que nós colocássemos, né, diante daquilo que estava acontecendo, nós éramos atacados por uma patrulha que foi pulverizada, né, por uma patrulha pulverizada, e isso foi interessantíssimo, em termos de fenômeno político, fenômeno psicológico, né, fenômeno existencial, o quê? Opa, como é que você conseguiu congregar, né, fazer com que essas pessoas não só se tornassem partícipes ali daquilo, né, mas elas se sentiam, de fato, construtoras daquela realidade, né, que estava ali naquele contexto, censurando tudo aquilo à sua volta. Né? Então, essa coisa de pulverizar a censura das mais diversas maneiras, mais diversos campos, do familiar, do trabalho, foi o que dissolveu amizades, separou famílias, né? A estratégia que foi empregada para isso, que não vem, eu acredito que não tenha vindo do espaço. Eu acredito que não tenha sido, né, dos antigos astronautas, né, não tenha sido dos alienígenas que trouxeram isso, mas quem estava no poder utilizou de todo o patrimônio, isso que é importante também, que é tratado no livro, de todo o patrimônio histórico que nós temos, político, filosófico, né, e conseguiu sintetizar isso e aplicar. Enquanto, aí que foi com outro alerta também no livro, enquanto a resistência, que seria, né, por exemplo, a oposição, que é detentora, tem isso nas suas bibliotecas, o mais interessante também é isso, todo esse patrimônio que eu não quero falar, utilizou para essa arquitetura medonha, nós temos nas nossas bibliotecas. E como é que eles conseguiram aplicar isso sem que tivéssemos recursos intelectuais para desenvolver qualquer resistência a isso? Essa questão muito séria. Aí algumas pessoas, quando eu levantei isso para algumas pessoas que trabalham em movimentos, eles tentavam sempre justificar com relação ao poder econômico. Não, quem está mandando tem recursos e nós não temos. Mas, rapaz, não é só o poder econômico, não. Foi falta também de uma estratégia com relação a isso, porque o tempo estava sendo muito gasto em campanhas. A verdade é essa. Estava sendo muito gasto de campanha e não em trabalho de inteligência. E o pessoal usou isso. Isso é muito pertinente, né? É uma discussão extremamente pertinente, porque a gente pode dizer assim, em que momento da civilização, e olha que civilização com aspas bem grande, porque a gente hoje precisa reconceituar o que significa civilização, inclusive. Exato, né? Porque não dá para a gente entender civilização como aquilo que foi ensinado para a gente pelo povo que invadiu o Brasil e instituiu um modelo de civilização que tudo aquilo que não era belicoso ou que não tinha nascido deles é incivilizado, inclusive os nossos povos originários e os povos de matriz africana. Então, é importante falar sobre isso, porque isso é a matriz, a matriz do preconceito em si, ela está exatamente no processo civilizatório. Então, se você não questiona o processo civilizatório,
você não questiona o estado de coisas. E hoje nós precisamos questionar o estado de coisas. Então, eu acho que o regime ele cumpre também com esse papel de questionar o estado de coisas. Tudo bem, a gente está passando por essas situações, estamos vivendo tudo que estamos vivendo, né? Mas por que estamos vivendo isso? Se nós não tivermos a memória para fazer um resgate histórico, para poder compreender exatamente como as coisas aconteceram, aí a gente vai ter certeza de que elas não caíram do céu, né? Nem de paraquedas. Eu gostaria de aqui falar com vocês e de agradecer aqui a dois parceiros nossos, que é a Ferremig, Serviços e Equipamentos de Solda, né, que fica na rua São Mateus 645, na Iputinga, aqui em Recife. Os telefones são 34530353 ou pelo WhatsApp 81, todos dois, 999761962. Repetindo para vocês, o telefone fixo é 81 3453 0353. Depois a gente vai colocar aí no descritivo para vocês. E o celular, o WhatsApp é 81999761962. E também a Marta Designer Gráfico. Quando você estiver aí precisando de alguém para fazer a tua identidade visual, né, o teu logotipo, banner, material de divulgação, cards, capa de livro. Ela fez capa de 2 livros meus e se você conhece a qualidade do trabalho da Marta, é só você entrar em contato com ela pelo WhatsApp 85 988437109. Nesse caso, repetindo, 85, presta atenção no DDD, 85 988437109. Esses são os parceiros do nosso podcast, né? O podcast das discussões sociais. Está aí, ó, no descritivo o contato de todos dois, né? Da Ferremig, Serviço de Equipamentos de Soldagem, e da nossa querida Marta Designer Gráfico. Beleza? Dando continuidade aqui à nossa conversa, eu sempre achei bacana quando eu escutava as pessoas dizerem na arte, a arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, qual a relação desta distopia com a vida real? Eu acredito que essa conversa tenha sido dirigida por um caminho bom, porque nós discutimos política, a importância político-social. Eu, mais uma vez, não é sobre mim, mas eu quero partir de um ponto, não é porque sou eu, mas eu não teria outro ponto para partir que não fosse eu mesmo, não é? Mas assim, eu costumo dizer que tudo que eu escrevo, e você lê muita coisa que eu escrevo, você lê meus livros, lê minhas poesias, e eu sempre me preocupo com a relevância social daquilo que eu como sou um indignado por natureza, né, pedagogo freudiano, indignado com a injustiça e desigualdade social, eu penso muito na relevância social das coisas que eu escrevo. Então, qual é a relação desta distopia, do regime em si, com a vida real? Em algum momento é a vida que imitou a arte ou a arte que imita a vida? Como é que funciona isso aí pra gente? A arte imitou a vida lá no regime. Porque toda a obra procurou ser construída de maneira que provocasse no leitor vamos dizer assim, um espelhamento, né? Que houvesse uma percussão com relação à realidade. Então eu procurei em toda a sua estrutura, lembrar diálogos reais, posicionamentos reais, entrevistas reais, fatos reais. Por exemplo, quando você lê a conversa assustadora lá na agência, né? É tensa ela, né? Porque você não sabe qual o desfecho que nós teremos ali para a vida de William. E de repente o William fala assim, olha, mas foram vocês que levaram a rodo cerca de 30 mil pessoas, né? Então, que guerra foi essa? Não houve guerra, né? O que houve foi uma matança, né? Sem propósito, 30 mil pessoas. Aí a pessoa fala, pô, esse careca tá maluco, como é que ele vai escrever ali? Como é que o governo vai matar 30 mil pessoas quando teve figuras do governo que falavam, não, aqui tem que ter uma ditadura, aqui tem que matar no mínimo 30 mil pessoas, e ficou por isso mesmo, né? Aí quando a pessoa vê que na sala
tem o quadro de um ex-torturador que foi erigido como herói nacional, e as pessoas falam, pô, mas esse cara daqui, pô, que exagero, pô, ele está querendo soltar uma indireta aqui para o poder instituído atualmente, que era o que estava lá, mas ele coloca uma coisa que é absurda, mas isso foi feito, né? Isso foi feito assim, e diante da pessoa torturada, né? Em nome de fulano de tal, o terror da fulana, e nada foi feito nisso. E nós assistimos a esse espetáculo dantesco, e não houve nenhuma uma reação ética, moral, como você trata, inclusive, nas suas obras, né? Onde é que estão as instituições, né? Por exemplo, que você tratou, não vou citar aqui para não polemizar, né? Para não polemizar, mas onde é que está? As pessoas se preocupam com determinadas campanhas em proibir que haja uma regulamentação mais decente no assunto do aborto, mas quando a pessoa vê isso, não manifesta nada, nem as inócuas, né? Por exemplo, as notas de repúdio, não, mas nem isso, né? Então, foi isso que eu fiz. Essa pergunta que você fez foi muito bacana, porque algumas pessoas pensam que o absurdo que foi colocado ali no livro é um absurdo imaginário. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os absurdos que foram colocados ali são reais, são da vida, e ali se tornou arte. Isso é estupendo a gente falar. Porque é óbvio que eu vou guardar aqui as devidas proporções, mas quando você pega Crime e Castigo, né, de Fyodor Dostoiévski, e você lê aquele livro, quando você lê Camus, quando você lê os brasileiros, Manuel de Barros, João Cabral de Melo Neto, sabe, quando você começa a mergulhar nesse universo de letras, mas quando você percebe que essas letras, elas não são soltas, elas têm um sentido. Quando a gente fala de poesia, tudo bem, você, pela licença poética, você vai dar o sentido que você conseguir. Tudo bem que quando você pega um livro, o mesmo livro, ele não vai ser igual para todo mundo, porque o nosso conhecimento de mundo não é igual, nós somos sujeitos diferentes, subjetividades diferentes. Mas quando você trata de política social, e a gente fala de um período assim, e eu acho que esse pensamento é válido da gente produzir, você consegue identificar o que leva uma quantidade tão grande de pessoas, porque isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né, a viverem uma distopia como realidade. Aí eu penso, até onde Bauman, quando fala da pós-verdade, ele influencia, né, Zygmunt Bauman, porque quando a gente fala de modernidade líquida, a gente fala de identidade, mas eu queria falar de Bauman na pós-verdade. É quando uma mentira é contada, sabe, e você acredita que é verdade. Quando você fala, por exemplo, que teve um monte de gente que ficou com o celular aceso para o céu, tentando fazer contato com o OVNI, que rezaram e marcharam para pneu pegando fogo, sabe? Você meio que não acredita. É verdade, é verdade. Quando você começa a pensar que os caras não tomaram vacina porque os caras queriam saber, né? Não acreditavam, tinha um chip. E o pior é que tem uma galera que diz, não vou tomar porque a vacina é chinesa. Aí a gente pergunta assim, o que é que hoje é feito em tecnologia que não tem insumo chinês, nem que seja um insumo chinês. Então, é dessa distopia que a gente está falando, é dessa distopia que o regime fala, é dessa distopia que escancara uma desigualdade social, porque a gente via na educação, por exemplo, para ficar mais evidente o que eu estou pensando, você querer produzir educação à distância, na educação básica, ensino à distância na educação básica. Só que você tem uma casa com 10 crianças e um celular só e não tem rede. Quer dizer, a pandemia, ela escancarou ainda mais a desigualdade social. Então, a distopia, ela mascara isso, porque os caras vivem uma realidade fora do contexto, não encaram a realidade social concreta e produzem um debate. Sabe, você debate, isso é que é mais surreal. Então, é disso que fala o regime, ele trata disso.
Essa é eu falei da minha indignação, agora estou falando da tua. É a tua indignação, é aquilo que te moveu, é aquilo que te move a escrever o regime. Não sei se eu me fiz compreender. Fez sim, e essa indignação, o regime ele também visou um outro detalhe. Foi de dar um roteiro, pelo menos sugerir um roteiro para a construção de espaços particulares saudáveis. Porque a partir do momento em que você começa a enxergar essas coisas, junto com a felicidade que é de você conseguir perceber os detalhes, isso é magnífico, né? Sua visão de mundo se amplia e você se amplia com esse mundo. Por outro lado, vem, como você falou, a indignação, onde você tem aquelas questões, né, existenciais, de angústia, de desamparo e tal. Mas isso não é o fim. Né? Inclusive, é uma coisa que pretendo trabalhar mais à frente, isso não é o fim. Isso daí é o começo em que a pessoa ressignifica a sua vida com essas experiências e cria um espaço de lucidez onde você possa viver de maneira saudável diante de uma realidade que você inamovível, que você não conseguirá alterar. Né? Mas isso não é simples. Isso daí leva a pessoa a selecionar, né, como você mudou sua visão de mundo, vai mudar também suas preferências. E você se desligar das preferências antigas é sempre marcado com um certo desconforto, porque são pessoas, são hábitos, você será incompreendido e assim por diante. Então, mas prossiga, construa esse espaço saudável, onde você possa viver o que você pensa, o que você julga, as ideias que você quer trocar. Isso vale a pena. E é justamente nesses pontos aí que o livro trabalha, são nesses pontos que são como se fossem troncos nervosos de sanidade. Troncos nervosos de sanidade, onde a mentira, como você falou, repetida tantas vezes, a desinformação, a questão da pós-verdade, não vai encontrar ressonância. Ali ela estanca. E para encerrar isso, esse trecho, para a gente poder ir se caminhando para o final. Eu ocupei muito teu tempo aí. Não, estamos bem. Quando a gente para pensar que essa mentira, produzida muitas vezes, era produzida pelos veículos oficiais de imprensa. E isso que é surreal. E o livro retrata isso com uma riqueza de detalhes muito grande. Então, recomendo muito a leitura do regime. Mas eu queria mandar um abraço aqui para Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, que fica na rua São Mateus 645, Liputinga, aqui em Recife, Pernambuco. Telefone 81 3453 0353, 81 3453 0353, ou pelo celular, WhatsApp 81 99976 1962, 81 99976 1962. E procura também Marta Marques, Marta Designer Gráfico, você não vai se arrepender. Identidade visual, logotipo, banners, material de divulgação, card, capa de livro. Meu próximo as capas de livro. Você já está falando que o próximo livro dele vai sair com capa de Marta Marques, não percam. Então, se já seria bom, vai ser melhor ainda. Então, 85 DDD, o código de área, 85 98843 7109, 85 98843 7109. E agora, para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso podcast, eu tenho algumas perguntas que eu acho interessante para que você fale um pouquinho sobre o futuro, né? Mas para a gente encerrar o diálogo com o regime. A quem você recomendaria o regime? Porque eu percebo que, enquanto escritor, depois que o livro sai de você, ele não é mais teu, né? Ele é do universo. É verdade. Ele é do universo. As pessoas. E eu participei do lançamento do meu último livro, por exemplo. Eu tive a possibilidade de ver pessoas falando do meu livro, coisas que eu, enquanto escrevia, eu não tinha pensado naquilo.
Então, bem rapidinho, para a gente passar para o encerramento, para quem tu dedicas, para quem tu dedicaria, para quem tu indicaria, o regime é de outra pessoa, né? Não foi você que escreveu, para quem você indicaria? Olha, eu indicar, assim, eu não vou. Calma aí, peraí. Você falou duas palavrinhas, uma indicar e a outra dedicar, por exemplo. Aí, eu dedico a todos aqueles que buscam, a todos os que buscam. E quem busca, ouve o que eu estou dizendo. E quem busca, ouve o que eu estou dizendo. Se você busca, leia o regime. As obras do Alexandre também são o mesmo quilate, né? Acho que até maior. Bondade. Bom, mas vamos lá. Bondade. Mas a todos os que buscam, eu indico o regime, porque ele é um livro de provocações. É um livro de provocações que vai atender em diversos parâmetros. Ele, agora, com relação à indicação, ele é para todos. Como nós falamos logo no início, né? Ele foi construído de maneira que atendesse ao interesse de todos. Ao gosto literário, ao gosto filosófico, ao gosto da ciência política. Agora, eu não espero que ele seja aceito por todos. Essa é a diferença. Eu me recordo que uma pessoa conhecida minha que leu o livro, mas para ele dizer que ele era contrário a algumas ideias, ele precisou primeiro tentar buscar de mim o que é que eu achava do Apocalipse. Não, juro, é verdade, é verdade. Ele foi construindo, falando que ele estava fazendo estudos bíblicos. Tal. Uma coisa meio The Walking Dead. É como ele sabia que eu conhecia alguma coisa, porque eu também, isso já fez parte, né, dos meus estudos, eu conheço alguma coisinha. Então ele foi falando, o que você acha? Aí eu fui explicando o que eu conhecia, a épocas que foram escritos, autores, o que é certo, o que é culturas que interferiram e tal, até ele chegar no Apocalipse, para ele poder ter material para criticar o porquê que eu não falei das ideias contrárias àquilo. Aí eu me liguei na hora, e isso daí eu recomendo a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo, né? Qual é a ideia contrária? Eu posso tirar até o óculos para dar uma certa gravidade, né? Qual é a ideia contrária, minhas amigas, meus amigos, que você vai tratar numa obra quando a pessoa vendo milhares de pessoas morrendo por dia, ela nega claramente a compra de vacinas. Qual é a ideia contrária para uma pessoa, você vai dizer, né, para a pessoa, quando ela pega uma coisa e simula uma metralhadora e dizendo que vai metralhar as pessoas que pensam politicamente diferente delas? Então, como é que eu vou... Se eu for tratar essa ideia contrária, eu vou falar o quê? Olha, vem aqui, fiquem à minha direita, os eleitos, porque vai só dessa maneira. Como é que se reage a isso? Né? Não é verdade? Então, essa é a dica. É para todos, mas nem todos vão gostar. E que bom. Ainda bem. Que bom. Como dizia Darcy Ribeiro, né? Em poucas palavras, você dissesse para mim, aliás, uma frase. Encerrar a conta. Aí você depois vai falar só de onde encontrar seu livro. Quer dizer depois? Não, eu não vou dizer uma frase, eu vou dizer uma palavra. É uma palavra, por exemplo, a sua experiência até você desembocar nessa situação de intelectual, de escritor, não é diferente, por exemplo, da minha história também, né, daquele garoto do subúrbio e tal, que nunca teve esse contato direto com isso, e de repente você vai dar vazão àquilo que te move, né? Que nos move, a necessidade de escrever, a necessidade de produzir. Por isso mesmo, uma coisa que se auto-justifica. Você vai ter muitas coisas contrárias a isso, você vai encontrar muitas barreiras, mas a maior dessas barreiras está dentro de você mesmo. A maior dessa barreira está dentro de você conseguir essa autoconfiança de maneira a você superar a todas as questões que dizem respeito à aceitação social, a julgamento social, a familiaridade que acha que você não tem competência, não tem estilo para isso, não tem condições, porque só o que está distante é que possui qualidade. Aí essa palavra para você. Acredite
acredite. É essa a palavra. Gente, no começo de 2024, Sancier vai estar aqui para vocês verem de novo e não esquecerem. Sancier estará na Livraria do Jardim. Depois a gente vai passar a data direitinho para vocês, que fica na rua Manuel Boba, aqui no antigo Varejão de Estudante, fica aqui em Recife, Pernambuco. Nós vamos ver se vamos conseguir fazer de forma híbrida, a gente ainda não sabe, mas presencialmente, se Deus quiser, estaremos lá, né, no começo de 2024. O livro já está na Amazon, Digital, disponível, né? digitalmente, em e-book, então vocês podem ir lá e ter acesso. Agora, rapidinho, projetos futuros. O que é que vem aí em 94, 95? Fala pra gente, fora o regime. O Projeto Futuro é uma outra obra que estou desenvolvendo justamente para trabalhar essa arquitetura de linguagens que são utilizadas em vários momentos, né, e especialmente naquilo que diz respeito à filosofia política. Isso daí será trabalhado novamente com um perfil existencial, é óbvio, né, mas a gente comecei a trabalhar nessa próxima obra. Estou prevendo a publicação desse livro final do ano que vem, no máximo início de 2025. Eu montei também um estúdio, né? Inclusive a entrevista que eu fiz com você já está lá disponível, né? Depois a gente divulga mais, tal, porque é muito bom o que você fala, muito bom. Então, assim, esse estúdio estará produzindo, especialmente no campo da filosofia existencialista, né? Dentro do existencialismo, nós temos aí, já organizei todo um roteiro, porque no final do ano fica difícil a gente inaugurar as coisas, né? Então, já organizei tudo isso daí para o próximo ano, esse canal do YouTube. Gente, hoje está sendo o nosso pontapé no Nós Podcast, o podcast das discussões sociais. Esse é o primeiro de muitos encontros que virão pela frente, onde nós vamos discutir aqui sociedade, política, diversidade, pluralidade, gênero, sexualidades, raça, etnia, política, cultura, educação. Aqui é um espaço plural, um espaço para essa discussão. Eu só tenho que agradecer a Sancier. O papo é bom, o livro é muito bom, recomendo de verdade, porque li e recomendo. Nós só temos que agradecer a todas e todos vocês que estão e estarão conosco nessa caminhada. Nós podcast, o podcast das discussões sociais. Um abraço e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo Nós Pode.